Tá muito fácil definir quem é um time ruim, né? Nós temos alguns aqui, eu tenho minha escolha de quem é o pior time da NFL, mas quem que é o melhor time? Tá complicado, viu? Chegamos à quase final, né? Hoje teremos uma partida ainda, mas semana 12, a gente olha o Thanksgiving já aqui na frente, né? Uma rodada especial começando nessa quinta-feira. Mas não temos muitas ideias sobre, de fato, aí, quem que vai competir, quem que é o favoritaço a ficar com o Super Bowl nesta temporada. Fala aí, meu amigo, minha amiga ligados no Toque Passa, chegando aqui mais um vídeo aqui da segunda-feira, nosso carro-chefe, né, o principal vídeo, aquela repercussão do que rolou no final de semana, nossa primeira leitura e, claro, pedindo o seu like, o seu hype, que você se inscreva no canal, que você compartilhe o Toque Passa e vamos nessa, né? Vamos lá porque a gente tem bastante coisa para falar. Vamos lá então, em primeiro lugar, aquele convite para vocês, para dar aquela moral, né, para acompanhar tudo aqui da Invictus, né? Tem aqui ó, o QR Code aqui em cima, né? Você vai lá direto para essa página maravilhosa que tem os produtos da Invictus, cupom Toque Passa dá 10% de desconto em todos os produtos da Invictus, então não é apenas no site, aproveita aí semana, né, da Black Friday, semana Black November, lá no site da Invictus, então você aproveita com o cupom Toque Passa, dá 10%, vale muito a pena. Essa mochila aqui é espetacular, meu pai acabou de ganhar uma dessa aqui, fiz questão, eu aproveitei, dei de presente lá pro meu pai, né, fez aniversário, ó, vale a pena, tá? Não indicaria um produto que não é bom e esses produtos são espetaculares, o Ivo tá fazendo bom proveito deles, aliás, vamos ver se o Ivo volta aqui, né, na nossa live nessa terça-feira, então vamos lá. Aqui ó, QR Code e lembre-se de colocar o cupom Toque Passa para ter mais 10% de desconto nos produtos, todo o site da Invictus, tá? Todos os produtos da Invictus com 10% de desconto com o cupom Toque Passa. Vamos lá, falar de NFL, eu não sei muito bem por qual jogo começar, acabei escolhendo esse aqui, tá? Acabei escolhendo meio que, não sei, talvez porque tenha sido o que mais me surpreendeu mesmo. Estava acompanhando o jogo e acompanhando lá o grupo de membros do canal e o pessoal falando, pô, daqui a pouco vai sair uma goleada daquelas históricas, né? A gente tá vendo aqui, sei lá, uns 50 pontos dos Eagles, tudo caminhava para ser uma vitória mais tranquilaça dos Eagles para cima do Dallas Cowboys, porque é besteira, é turnover on downs, é punch, aí tem touchdown, e aí tem o fumble, que aliás foi um fumble, a arbitragem deu um fumble, que era do CeeDee Lamb, depois voltou atrás corretamente, e aí teve um fumble na sequência, e pô, touchdown, interceptação, aí você fala, cara, aqui vai ser um passeio. Aqui vai ser um atropelamento, vai ser uma coisa patética. Mas conseguem um touchdown no finalzinho do primeiro tempo, tudo bem, né? Mas esse jogo está definido, né? Os Eagles vão passar o carro. Só que os Eagles não fizeram nada no segundo tempo, tá? Não conseguiram fazer nada mesmo. E olha que os Cowboys ainda perderam um field goal, tiveram isso aqui. Essa aqui eu não consigo entender. Tá? O jogo empatado em 21-21, aliás, teve esse fumble aqui, teve field goal perdido dos Eagles, esse fumble foi patético, várias jogadas patéticas dos Eagles, né? E aqui você está com 21-21, finalzinho do jogo, né? Com 3 minutos e pouco, cara, assume a vantagem, chuta o field goal, mas não, você tentou marcar um touchdown que não acabava com o jogo, então apenas tome, né? Ali confie na sua defesa, mas tome a vantagem no placar, se coloque à frente no marcador. Tentaram uma quarta descida, eu não consegui entender mesmo, tá? Não conseguiram converter, vem o punch dos Eagles e aí sim no final, né, com o relógio estourado ali, o Auburn faz o field goal da vitória. Destaques dessa partida, vou começar aqui pelos Cowboys, pelo lado vencedor. Dak Prescott, disparado, o melhor quarterback daquele segundo horário, né? A gente falou isso aqui lá no grupo lá também, tá? Mas ele é um bom jogador, ele jogou num altíssimo nível e principalmente contou com o George Pickens, que quando não está se importando com side quests, quando ele não larga a rota para ir brigar com alguém, quando ele não briga, ele é um excelente jogador, muito confiável.
né? Deve receber franchise tag, deve assinar um contrato, deve seguir lá em Dallas, porque é um ótimo recebedor. Foram 9 passes na direção dele, 9 recepções, 146 jardas. Espetáculo, teve um touchdown bem anotado. E eu quero destacar na defesa aqui, o quanto você consegue levar pressão. Você aproveita um time que está com a linha ofensiva desfalcada, né? Perdeu ali o Lane Johnson, e aí Kenny Williams entrou e levou pressão, conseguiu boas jogadas, conseguiu QB hits. O Digizuma teve 4 QB hits. Então, falei aqui no vídeo do jogo contra os Raiders. Será que essa defesa mudou, de fato? Tá pressionando mais, mas até que ponto se devia aos Raiders e ao que é realmente dos Cowboys? Ótimo, deve muito aos Cowboys. Claro que os Eagles tiveram desfalques também, mudou a situação, mas sim, é uma defesa mais interessante neste momento. Conseguiu corrigir um pouquinho mais esse percurso. Ainda não é um espetáculo, a gente está falando da Dallas Cowboys, está 5 vitórias, 5 derrotas e um empate, né? Ainda não é um time que chegou lá. Mas eu vejo numa situação em que o torcedor está mais confiante, acho, que o torcedor dos Eagles, que está olhando o time 8-3, mas você fala, cara, sério, né? Sei lá, o A.J. Brown vai comemorar aqui com 8 recepções, 110 jardas, um touchdown, e o resto do time, né? Agora ele teve o que ele queria, né? Até apareceu lá o Hurts, é isso que você quer? A bola tá indo para ele, mas e o resto do time? Né? Então, atuação muito ruim mesmo dos Eagles, um jogo que parecia totalmente controlado. Não olho para a equipe dos Eagles hoje e falo, cara, esse time aqui vai brigar. Pelo título, deve brigar, tem um elenco suficiente para isso, voltando o Lane Johnson, melhorando essa linha, conseguindo acertar alguns detalhes, é time para brigar pelo título. Ok, mas o detalhe aqui principal é o quão confiante você está nesses Eagles que a temporada inteira vem passando por maus bocados, tá? Vou falar aqui mais, a gente conversa mais na live, né? Vai não perder muito tempo aqui não, tá? Porque a gente tem que passar por bastante jogos. Vou falar aqui dessa vitória do Kansas City Chiefs. Será que o Kansas City Chiefs é o melhor time? Porque até um certo momento os Chiefs estavam acabados, né? E os Colts estavam mostrando que sim, eram de verdade, estavam venciam por 20-9, entrando no 4º período, vai ganhar o jogo, não. O jogo foi para a prorrogação e os Chiefs venceram a partida que tinha um controle bem, assim, tranquilo da equipe dos Colts. Interceptação, touchdown, field goal, touchdown. Então, marca field goal, eu vou lá e faço touchdown. E, o jogo vai indo, caminhando, tá 20-9. 4º período, 20-9, vem o fumble ainda. E aí você fala, agora, mas de repente no 4º período não faz nada, o ataque morreu, o ataque dos Colts não funcionou, o Kansas City Chiefs conseguiu se encontrar, o Mahomes voltou a fazer as suas mágicas, né? E isso é importante falar, porque o Mahomes teve uma partida que ele não tem passe para touchdown, mas ele tem 352 jardas, é fundamental a participação do Mahomes, que teve uma interceptação, mas o quão bem ele leu todo o jogo para distribuir a bola, para fazer esse time andar adiante. O Rice com 141 jardas, teve passe para o Worth muito importante, a campanha derradeira ali para chegar no touchdown, saindo lá de trás, saindo da linha de 1 jarda, você vai lá e consegue marchar o campo para o field goal da vitória, né? Aliás, tá aí o Gannon, mais uma vez, o Steichen, aliás, sofrendo uma derrota com um field goal no final, enquanto os Colts tiveram uma partida, né, eu não sei, eu continuo olhando o Daniel Jones e falo, cara, normal, é um quarterback ok, né, o Taylor não teve o jogo que se esperava dele, né, que se pede dele, e quando o Taylor não funciona desse jeito, 16 carregadas, 58 jardas, as coisas ficam mais complicadas aqui no geral, para o Daniel Jones e companhia. Tem 2 passos para touchdown, tem a sua qualidade, mas na hora que precisa daquela coisinha extra, então é o que eu falo sempre, né? É um time que eu gosto, mas que eu não consigo ver. A gente fala bastante dos Patriots, que estão com um calendário fácil, mas os Colts também não venceram os times. Né? Se vencesse esse jogo aqui, eu falava, tá aí, ó. É um time que, de fato, né, vai brigar. Agora aqui eu olho e fico com o pé um pouquinho atrás, como eu tenho com o New England Patriots, tá? Vou falar aqui, ó, dessa vitória dos Patriots, que pra mim é uma vitória, sinceridade. O torcedor dos Patriots pode ficar bravo comigo, eu critico um aqui e ali, o torcedor dos Broncos fica bravo comigo que eu falo que o ataque não passa confiança. Esse time dos Patriots não me convence. Não me convence. Tem qualidade, mas
cara, não pode sofrer contra os Bengals desse jeito. Era o Bengals sem o Ja'Marr Chase, tá? Sem o Trey Hendrickson. E a defesa dos Bengals conseguiu fazer grandes jogadas. A defesa dos Patriots conseguiu pressionar o Drake May de um jeito incrível. Tá? Incomodado toda a jogada. Os Patriots perderam ontem todo o lado esquerdo da linha ofensiva. E vai fazer falta. Vai fazer. Não sei qual que é a situação lá do Campbell, né, que saiu com toalha na cabeça, problema no joelho, mas não sei qual que vai ser a extensão dessa gravidade, mas os Patriots têm um grande problema na sua linha ofensiva. Os Patriots têm problema na sua defesa que muitas vezes parece soft. Então, ontem, teve um touchdown, eu confesso a você, Tinsley anotando touchdown em jogada muito bonita, fazendo recepção interessante para cima. O Yosvos teve 61 jardas recebidas. Você está falando do Gesicki, o T. Higgins sai com uma concussão depois da partida também. 107 jardas com Chase Brown. Terrestres, a defesa terrestre dos Patriots ia muito bem. Ontem teve sofreu um pouco mais. A gente está falando de um Bengals que tinha o Joe Flacco. É uma sequência pesada de jogos, sério, os Patriots não tiveram ainda a bye week, mas não me convenceu. Não me convenceu. Se você está contente com isso, eu acho que os Patriots hoje, apesar de estarem com a primeira campanha da AFC e estarem contando ainda com mais uma derrota dos Bills, com uma boa vantagem para, quem sabe, conquistar a divisão novamente, é um time que eu não acho que chega em Super Bowl. Eu não vejo como um time de calibre de campeão do Super Bowl, tá? Porque tá fazendo a parte dele, o calendário é tranquilo, então vai lá e faz, tem boas jogadas, o Douglas fez uma recepção incrível no jogo também ali no meio do campo, tem vários bons momentos do time, mas no geral é um time que teve acho que 7 snaps na linha de 1 jarda e não conseguiu entrar, tá? Eu acho... Eu não sei. Linha ofensiva é um problemaço para os Patriots. Hoje eu não estou confiante. E aí o torcedor pode ficar bravo comigo. Eu critico alguns, falo que eu não confio no ataque. E acho que eu tenho que até ser coerente aqui e falar que esse ataque dos Patriots tem bons sinais, mas sinais muito ruins que não me passam confiança. Na hora que chegar nos playoffs, os Patriots contra os Chiefs, eu vou de Chiefs. Acho que os Chiefs têm muito mais... estão mais escolados para isso. A defesa vai ter que dar um passinho adiante e vai ter que começar a deixar menos, né? O pessoal tem muita facilidade para ganhar jardas, e aí depois a defesa aparece, faz ajustes depois também no segundo tempo, mas aí morre no segundo tempo. Tem que ser mais estável o time dos Patriots, tá? Talvez o melhor time seja o Los Angeles Rams. Eu acho que nós temos aqui um candidato, sim, tá? A ser o melhor time da NFL no momento. O Matthew Stafford, uma partida tranquila. É um jogo que foi decidido no primeiro tempo. O segundo tempo quase não teve pontuação, inclusive. E os Rams meio que administraram a partida. Acabou sendo um segundo tempo bem ruim. Ruim para a equipe dos Buccaneers, que perdem mais esse jogo e perdem o Baker Mayfield, né? Provavelmente com um problema de longa duração. Saiu com problema no ombro, era o ombro esquerdo, mais ou menos a mesma situação que ele viveu lá naquela última temporada dele no Cleveland Browns, problema que parece ser crônico, um time que sofre com muitos desfalques, que vai perdendo gente, que perde Mike Evans, que perde, aí fica só o Egbuka, já não fez um jogo que tenha sido assim tão espetacular aqui, né, do Egbuka. Eu esqueci de colocar o mouse aqui de novo, eu estou mostrando, vocês não estão percebendo nada, eu sou bem maluco aqui, tá? Desculpa. Mas os Rams são um time muito forte. É uma equipe que eu gosto em todos os seus detalhes. É um ataque muito forte, é uma defesa muito forte e com um ótimo treinador. Então talvez seja o meu time favorito na temporada, né? Acho que eu posso apontar como se não existe um bicho-papão, tá? Não tem um bicho-papão na temporada da NFL, mas se alguém mais se aproxima disso, eu diria que são os Rams. Os Rams são uma equipe que hoje eu aposto e eu consigo acreditar, não, isso aqui vai ganhar, né? Fui seco com eles no Sunday Night e fui recompensado. Os Bucks têm que abrir o olho, né? Porque talvez os Panthers tenham chance. Não dá para pensar nos Falcons, não dá para pensar nos Saints. Mas os Panthers pode ter chance, porque se você vai jogar com o Teddy Bridgewater em 2025... Sério mesmo? Teddy Bridgewater? Era o melhor que você tinha? Teddy Bridgewater?
Tá aí, né? E vamos ficar de olho no Baker também, porque complicado. Aliás, uma interceptação dele aqui foi o Cade Otton, né? Que teve... Pelo amor de Deus, cara. Foi um dos lances mais patéticos que eu já vi na minha vida de um jogador. O Cade Otton podia apanhar, tá? Se tivesse um transplante de ombro, tira do Otton mesmo, não interessa. Depois que ele fez, cara, que jogada patética ali, acaba sendo uma interceptação para o Baker. Lions poderia ser melhor, mas não, eu não vou falar que os Lions são o melhor time, porque sofreu pra caramba pra ganhar desse Giants. Giants que agora estão eliminados, tá? Não tem mais chance de playoffs, não, a equipe dos Giants. Mas não gostei, no geral, dos Lions, porque Jameis Winston, esse cara... só posso falar isso por ele. Um dos melhores touchdowns que teve na temporada, tá? Passe do Ocelski para o Jameis Winston. Uma grande jogada, tá? O Robinson, o Andy Robinson, parecia, né? Eu vi lá um jogo perdido aí da 12ª rodada, os Giants 2-9 naquela situação ainda, Jameis Winston e o Andy Robinson, parecia lá Tom Brady e o Moss, né? Porque, cara... espetacular, 9 recepções, 156 jardas, um touchdown, recepções incríveis. Esse passe do Ozelski para o Winston foi espetacular, uma jogada sensacional mesmo, muito boa. E o touchdown anotado pelo Winston, brigando ainda com o defensor, e aí a dancinha depois, tem que colocar aí o touchdown do ano, talvez o Winston ganhe esse prêmio. Ele é um personagem muito bom, a alegria está lá, né, em Nova York por conta do Jameis Winston. E talvez fosse melhor ele ser titular. Acho que aqui o Debo bobeou mesmo, né? Acho que ele era um titular melhor do que o Russell Wilson. Talvez o Russell Wilson fosse aquele titular para você mandar ele embora e colocar o Dart. Talvez seja mais fácil para você dar uma chance para o Dart, mas o Jameis Winston tá jogando muito bem, né? Daqui a pouquinho ele faz as besteiras dele, porque é o Jameis Winston, muito maluco, completamente doido, mas começou muito bem. E aqui a equipe dos Lions, é o que eu falei, não gostei tanto, mas o Jahmyr Gibbs é um monstro, né? 15 corridas apenas, 219 jardas, 2 touchdowns, sendo um dos touchdowns na primeira jogada da prorrogação. Primeira jogada da prorrogação, simplesmente um touchdown de 69 jardas, tá? Ele correu pro lado direito, passou e anotou o touchdown. Depois a defesa sofreu bastante. Teve quarta descida que foi convertida. Aqui uma quarta descida. Foram duas, né? Foram duas situações de quarta descida. Na segunda foi sacado, o Hutchinson encerrou o jogo e deu a vitória para os Lions, que não podiam bobear num jogo desse contra os Giants, com uma divisão complicada que se tem. Não pode bobear, não coloca os Lions. Hoje os Rams, para mim, melhor time. Acho que sim. Seattle venceu o Tennessee Titans. Fiz esse jogo no DAZN Game Pass. Não foi uma partida espetacular também. Espetacular mesmo aqui. A gente tem que falar do Smith-Njigba, o jogador ofensivo do ano, né? Acho que está ultrapassando até o Taylor. Está nessa briga. 8 recepções, 167 jardas, 2 touchdowns. Belíssima atuação, mais uma dele. Mais uma, já bateu o recorde da franquia com a melhor campanha, a melhor temporada de um recebedor, né? O maior número de jardas, bateu a marca que era do Metcalf. É um cara espetacular mesmo. Está aqui com 1.313 jardas recebidas agora em apenas 12 jogos, né? 7 touchdowns anotados. Poderia ter tido mais um ontem. O Darnold, em alguns escapou aqui sem interceptação, quebrando uma sequência de jogos com interceptações, mas em alguns momentos ele pedia para ser interceptado. Num jogo contra os Titans, que, cara, é um time que para mim evoluiu, né? É impressionante, mandou o técnico embora e melhorou aqui. O Ken Ward fez uma boa partida. 28 de 42, tenta ainda muito passe, mas encontrando algumas soluções bem legais aqui num time que é claramente limitado. Olha porque a gente tá passando a bola. Gunnar Helm, o Chamere Dick, que aliás anotou um touchdown de retorno, o James Prochet, Prochet, vê aí como é que tá, é isso aqui, né? Restrepo finalmente apareceu aqui, também fez 2 boas recepções. O Spears teve algumas boas jogadas, mas o Ken Ward
tá dando alguns sinais positivos, os Titans melhores do que eu imaginava. E aqui a gente já tá entrando numa linha que vai de time ruim também, né? Jets pode ser o pior time. E quão decepcionante é esse Baltimore Ravens? Vitória dos Ravens 23-10, mas num jogo que não foi legal, né? Você tá pegando uns Jets que tá um Tyrod Taylor, né? Você olha os números do Lamar Jackson, 13 de 23, 153 jardas. Sofreu bastante contra uma defesa dos Jets que não é mais aquela, que perdeu gente, né? Que perdeu o Kenny Williams, por exemplo, que perdeu o Sauce Gardner. E era só você tá enfrentando um time ruim. Fez o que tinha que fazer. 2 touchdowns terrestres com Derrick Henry, em alguns momentos ali também mostrando um pouquinho daquele velho Henry, mas, no geral, eu não estou gostando. Eu não estou gostando dos Ravens ainda. Ok, assumem a liderança da divisão, mas é um time que... né, os Jets são só ruins. Não são tão ruins quanto poderiam ser, né, mas ainda assim é um time bastante fraco. E aí, assume, né, a equipe dos Ravens porque os Steelers perdem, jogaram com Mason Rudolph como quarterback, sem o Aaron Rodgers, na última hora acabou sendo cortado porque tem essa lesão do Aaron Rodgers na mão esquerda. O Tomlin até ponderou, falou, como tem um resto, a gente vai forçar agora. Não é um problema grave, não deve tirar ele de muitas semanas, mas colocar ele aqui poderia acabar com a temporada. Então, deixa o Aaron Rodgers fora, jogou com o Mason Rudolph, que é o que a gente imagina do Mason Rudolph. Teve chance ainda de ganhar esse jogo, né? O Caleb Williams teve 3 passos para touchdown, mas também sofreu, também bobeou ali, sofreu um fumble que virou touchdown. Teve a equipe dos Steelers abrindo vantagem aqui, conseguindo fazer aí, ó, fumble, né? E aí tinha uma vantagem interessante a equipe dos Steelers, mas vai buscar. Que Chicago Bears é esse, né? Que vence e que consegue manter na reta final. Então você estava vencendo por 31-28, bola da equipe dos Steelers que vão marchando no campo e você consegue. Eu não estou acostumado com esse Chicago Bears que vence no final da partida, né? Eu estou bem acostumado com um time que bobeia e entrega a paçoca, e não é o caso. Não está aqui 8-3. Qual que é a confiança que eu tenho nesses Bears? Não sei, tá vencendo jogos, que é o que mais importa, o que o torcedor dos Bears mais quer neste momento, né? Depois de anos nessa coisa horrível que era, tá aqui um bom trabalho do Johnson, né? Acho que o Ben Johnson tá de parabéns. Aqui um jogo ruim só, né? Eu posso criticar os dois times, como eu não gosto do Trevor Lawrence, cara do céu, 3 passos para touchdown, 3 interceptações. Também o Cohen indo para uma quarta descida que não me fez sentido nenhum, né? O Jacob Brissett é ruim só você ver um time que tem a defesa dos Cardinals, né? Uma defesa que pega que consegue fazer jogadas, que conta com um quarterback lançando 3 interceptações, mas que não dá aquela segurança. Então foi um jogo que acabou indo para prorrogação também. Mas eu fico com pena do Ivo, né? Ele tá comemorando, eu tô com a camisa do Coxa aqui para ver se eu agrado o Ivo. Foi campeão da Série B, mas é o time que ele não gosta, o time que ele vaia quando ganha o acesso. Então acredito que ele tenha vaiado também pelo título, né? Que aí perde o direito de reclamar, porque afinal ganhou alguma coisa. Mas foi só um jogo ruim para mim, né? No geral, uma partida fraca mesmo. E aqui eu não consegui entender esse turnover on downs, né? Sinceridade. Linha de 19 jardas do campo de ataque. Chuta, né? Aumenta a vantagem, coloca a vantagem. Aqui nesse caso estava 24-21, você ia para 27-21 e você exigiria, com pouco mais de 1 minuto no relógio, um touchdown dos Cardinals. Eu entendo que o touchdown matava o jogo, mas qual que é a segurança que você ia ter? E a jogada que você faz, né? Não é uma jogada boa e tem a formação ilegal depois que aí é declinada. E você dá uma boa posição de campo para eles chutarem um field goal e levarem o jogo para a prorrogação, né? E aí na prorrogação você chuta um field goal e depois conta com um turnover on downs da equipe dos Cardinals, que precisava mesmo ir, né? Aí tinha que ir, mas eu, em geral, não gosto dessas decisões. Eu acho que em alguns momentos não é só o analytics, você tem que ter o feeling, tá? E passar por jogos ruins, só para não falar que não disse nada desses jogos,
vitória dos Falcons. Achei que os Falcons venceriam mesmo. Vi favoritismo dos Saints, mas não entendia isso. Acho que os Falcons... O Kellen Moore é um cara que eu elogiei. Achei que ele estava fazendo um trabalho melhor do que imaginava no começo da temporada, mas agora virou uma coisa horrível. Taysom Hill... Acabou, né? Acabou. Tá bom já. Taysom Hill, a gente está ano após ano, teve o seu momento ali, acho que ano passado ele teve alguns bons destaques, mas no geral, todo mundo sabe o que vai acontecer quando ele entra em campo, então não tem por que imaginar que isso vai ser diferente. Usa ele de outra forma, é um jogador que tem a sua característica, mas você está usando sempre do mesmo jeito. É um time que não consegue pontuar, é um time só ruim, o Saints caindo bastante, tá? E os Falcons é um time ruim ainda, né? No geral, o Cousins fica pior. E aqui, aliás, eu peguei o jogo errado aqui, né? Vamos lá. Vamos colocar certinho aqui, porque faltou... Tá vendo? Eu preferia falar de outro jogo ruim do que falar... Queria falar duas vezes de um jogo ruim do que falar desse Browns e Raiders. Mas não, nós temos que falar, porque tem o seu destaque sim, porque nós temos que falar de Shedeur Sanders. Olha lá, um passe para touchdown, um passe em profundidade. Chegou, é o primeiro calouro a vencer a sua estreia pelos Browns nesse século, né? Os caras já tiveram, de 99 para cá, no retorno dos Browns, 45 quarterbacks, que é o mesmo número de presidentes que os Estados Unidos tiveram em toda a sua história. Tá aí o Shedeur Sanders, mas não foi uma grande coisa não, até porque esse time dos Raiders é horripilante, é muito ruim. Já mandaram embora o Chip Kelly também, o coordenador ofensivo. É só ruim, é ruim. É um jogo que não sei nem por que eu assisti, tá? Então, assisti daquele jeito também, tá? Mas ó, pessoal, vamos lá, deixa eu voltar aqui. A gente faz live então para conversar mais tarde, do que vem pela frente. Hoje tem jogo à noite, amanhã a gente volta para conversar, amanhã tem live também, então fique ligado, semana especial, semana com rodada de Thanksgiving, então teremos uma live especial aqui também no Toque Passa. Peço o seu like, o seu hype, convido de novo aqui, ó, QR Code para você conhecer lá o pessoal da Invictus, incrível, aproveita aí essa reta final de Black Friday e é isso. Qualquer coisa, deixa um recado, que às vezes eu me perco, é muita coisa. Vocês estão vendo como é que eu tô ficando louco, tá? Então, deixe seu comentário aqui embaixo, seu like, seu hype, se inscreva, compartilhe o Toque Passa. Aquele abraço, valeu!